Boa tarde, professor. Meu nome é Daniel Nunes da Silva. Vou fazer agora um vídeo sobre o projeto TO. O meu projeto, ele é um sistema de marcar e cancelar consultas. Ele também consegue registrar os médicos e pacientes, também como cancelar o cadastro, né? Esse aqui é meu diagrama UML. Ele tem os pacotes controller, model, DAOs, que tem a ver com o projeto o padrão de projeto DAO, e o view também. Primeiro, explicando as classes, depois eu vou para relacionamentos e os padrões de projetos que eu utilizei. Primeiro, explicando as classes. Na parte do model, tem a classe médico, tem nome, CRM, especialidade. Tem o construtor, tem os métodos getters do nome, CRM, especialidade, e tem o atualizar. Paciente também tem nome, CPF, telefone, tem o construtor dele, os getters dos atributos e atualizar também. Tem uma interface observer, que tem apenas o método atualizar. Tem a classe consulta, e ela tem os atributos data e hora. Ela tem um construtor dela, tem os métodos confirmar, cancelar, adicionar observador, remover observador, notificar observadores, um get resumo, que basicamente vai retornar as informações sobre aquela consulta, tipo, o paciente fez a consulta com qual doutor, em qual horário, em qual data. Também tem os getters de paciente médico. Tem um sujeito que é a interface, que tem a ver com o padrão de projeto Observer, o Observer também tem a ver com isso. Continuando a parte dos entities, aqui no DAOs. O consulta DAO, médico DAO e paciente DAO também vai ser de entity. Eles têm, os três têm um atributo de instância, que tem a ver com singleton. Tem uns construtores privados, caso singleton, e também tem um get instance cada um, que basicamente só vai retornar a mesma instância sempre. Caso a instância não exista, ela vai ser criada, e caso ela já exista, ela vai retornar a mesma. E eles são estáticos. Né? Os três têm salvar, remover e listar, e aqui está a interface que também tem salvar, remover e listar. Indo para os controllers, tem uma interface de agendamento controller, que vai ser a interface para agendamento controller, que tem agendar consulta, cancelar consulta e listar consulta. O agendamento controller eu também usei singleton para testar uma instância, então ela tem um atributo instância, o construtor dela é privado, tem um método getInstance, ela tem agendar consulta, cancelar consulta e o listar consulta. Indo para cadastro controller, que é a interface de cadastro controller, ela tem os métodos cadastrar paciente, remover paciente, cadastrar médico, remover médico, listar pacientes e listar médicos. O cadastro controller também é o singleton, é só uma instância, então ela tem apenas um atributo chamado instância, que ele está da própria classe. O construtor dela é privado e ela tem um getInstance. Ela tem os métodos cadastrar paciente, remover paciente, cadastrar médico, remover médico, listar pacientes e listar médicos. Agora, indo para view, que só tem uma classe, que é a tela inicial, né? Ela tem os atributos teclado, o atributo continua, e esses dois têm a ver mais com a implementação. Os métodos dela são o construtor dela, que é a tela inicial, iniciar, o exibir menu, ler inteiro, processar opção, registrar paciente, remover paciente, listar médico, remover médico, listar pacientes, listar médicos, marcar consulta, cancelar consulta, listar consultas, selecionar paciente e selecionar médico. Indo agora para a questão dos relacionamentos, médico e paciente implementam de observer. Sujeito tem uma dependência de observer. Por quê? Porque ela usa observer nos métodos dessa interface. Então, ela tem uma dependência de observer. Uma dependência fraca, no caso. Consulta implementa o sujeito, que é a interface que ela está utilizando. Consulta tem uma relação de agregação com o paciente e também tem uma relação de agregação com o médico. Ou seja, ela possui dois atributos, um atributo de médico e um atributo de consulta. Em relação aos... Aqui, continuando aqui. Já que esses aqui são sobre dados, então eles possuem arrays. Consulta DAO, ele tem um array de consultas, tem uma agregação, um array de consultas. O médico DAO tem uma agregação, tem um relacionamento com médicos, no caso tem um array de médicos. Aqui, ó. E paciente tem um array de pacientes.
as três implementam de interface repositório T. Esse T aqui, ele é como se fosse um coringa, ele vai depender, esse T e o seu objeto vai depender de quem está implementando. No caso de consulta, o TS é uma variável qualquer, né? Mas o objeto vai ser objeto. Então, consulta DAO vai ser consulta. Então, por isso que aqui é uma lista de consulta, aqui é consulta, aqui é consulta. O médico vai ser médico e o paciente vai ser paciente. Médico DAO e paciente DAO estão contidos também em cadastro controller. Então, cadastro controller, para conseguir manipular os dois DAOs, né, ele tem dois atributos deles. O agendamento controller, ele tem uma agregação com consulta DAO, então ele possui um atributo dele. Agendamento controller implementa e agendamento controller, que é a interface dele. Esse aqui também ele também implementa da interface dele, que no caso é cadastro controller. Ambos têm uma dependência fraca com médico e paciente, já que, no caso da interface de agendamento e a interface de cadastro, tem uma dependência fraca com paciente e médico, já que eles utilizam essas duas classes, o objeto dessas duas classes nos seus métodos. Então, tem uma dependência fraca neles. Indo para a parte da view, a view, ela possui dois atributos, tem um relacionamento de agregação, né? Ela contém dois atributos, um atributo de cadastro controller e outro atributo de agendamento controller. Acho que em relação aos relacionamentos é isso. Agora, indo para a parte dos padrões de projeto. Eu utilizei o MVC, né, que era para a gente utilizar mesmo. Utilizei o DAO já, eu expliquei que, basicamente, o DAO, o que ele faz? Ele cria classes para elas que vão mexer nos dados, ela isola esse mecanismo dos dados, e as outras classes ainda simplesmente só pedem para os DAOs salvar ou remover algum dado. Elas não sabem como é que isso funciona. Também utilizei o Observer, que é um sistema de observador, que como funciona? Consulta vai estar sendo observada. Então, ela adiciona o observador e remove o observador. Basicamente, vai adicionar o observador na consulta. Quando a consulta for cancelada, os observadores, que são médico e paciente, vão ser alertados por um print, no caso que eu coloquei lá na implementação. Então, basicamente, paciente e médico vão ficar observando a consulta, e assim que acontecer uma alteração, no caso de cancelar a consulta, paciente e médico vão ser avisados disso, por esse método atualizar, que vem de Observer. E também utilizei o padrão de projeto Singleton, que no caso eu queria que tivesse só, já que esse aqui mexe com dados, faz muito mais sentido que seja apenas um atributo de cada. Então, vai ter um atributo só de consulta DAO, um atributo só de médico DAO e um atributo só de paciente DAO. A mesma coisa com agendamento controller e cadastro controller. Eles só vão ter uma instância só de cada. Em relação ao diagrama UML, eu acho que é só isso. Bom, agora indo para a parte do código, né? Aqui é o main, que é onde a gente vai chamar a tela inicial do view, mas eu vou começar explicando da parte do model. Começando por paciente. Paciente, ele implementa de observer. O observer tem a ver com o padrão de projeto de observer, né? Que ele tem apenas o método atualizar. Então, o paciente, ele tem um método atualizar também, que ele implementou de observer. Ele tem os atributos nome, CPF e telefone. Ele tem um construtor que pega o nome, CPF e telefone. E ele tem, eu coloquei um tratamento de exceção aqui, para caso um desses valores seja nulo, ele vai jogar uma exceção dizendo que nome, CPF e telefone são obrigatórios. Aí ele vai e coloca esses valores nos atributos. Ele tem o getter nome, get set e o get telefone. E aí, para o meio de polimorfismo, né, fazendo o overwrite, ele pega o método do observer e coloca aqui, que é o atualizar. Caso a mensagem seja nula, ele vai dizer que a mensagem de notificação é inválida. Caso não, ele vai imprimir de forma formatada que o paciente tal recebeu tal coisa. Indo para o médico é muito parecido, só muda que, em vez de nome, CPF, telefone, é nome, CRM do médico e especialidade. Então, ele tem a mesma coisa, um consultor com tratamento, tem os getters dos atributos e o atualizar, que funciona da mesma forma do paciente. Indo para a consulta implementa de sujeito,
que o sujeito é uma interface que tem adicionar observador, remover observador e notificar observadores. E aí ele tem os atributos paciente, que é do tipo paciente, médico do tipo médico, tem data e hora do tipo string, e tem um array de observers, chamado observadores. Ele tem um construtor também com tratamento de exceção, e ele adiciona no paciente e no médico que foi passado aqui, ele adiciona um observador, ou seja, eles vão ser observadores da consulta em questão. Assim que ela confirmar, usar os métodos confirmar ou método cancelar, ele vai notificar o paciente ou médico. Então, assim que você confirma uma consulta, ele mostra a consulta confirmada às tal horas e a data. E no cancelar vai fazer isso também. É basicamente assim que funciona o sistema de observador, do padrão de projeto de Observer. Que é o quê? A consulta vai ser observada pelos observadores, que é paciente e médico. Então, assim que alguma coisa acontecer com uma consulta, no caso, confirmar ela ou cancelar ela, o paciente e o médico vão ser notificados. Aí a gente adiciona o observador por meio desses métodos que estavam em sujeito, que no caso é adicionar observador, remover observador e notificar ele. Quando adiciona, ele usa o tis.observadores.add, né, que adiciona o observador no array, e quando remove, ele remove esse observador do array. E o notificar, a gente passa uma string, que no caso é essas string aqui, né? E essas string usa o zero.atualizar e a mensagem, que é a string que a gente passou, que quando nós estávamos em paciente, por exemplo, ele tinha aqui, que é esse atualizar. Ele vai chamar esse método com a mensagem. Aí, além disso, ele tem a classe consulta. Tem um método getResumo, que vai retornar uma string, que ele retorna uma string no formato do nome do paciente, vai dizer sobre a consulta, né, o nome do paciente com o doutor tal, na data tal, às tal horas, aí vai ser o nome do paciente, o médico, a data e a hora. Ele tem e também tem os getters do paciente e do médico. Em relação ao model, são esses: consulta, médico, observer, paciente, observer que é a interface, uma classe paciente e uma interface sujeito. Indo agora para os DAOs, esses são aqui do padrão de projeto de DAO, que basicamente a gente isola para classes para elas guardarem os dados. As outras classes interagem com essas classes que guardam os dados, salvam, removem e tal. Só que as outras classes não sabem como elas fazem isso, elas só pedem para elas salvar, e elas fazem o processo. Eu fiz um DAO para guardar as consultas, guardar os médicos cadastrados, guardar os pacientes cadastrados. Todas essas três classes implementam essa interface aqui, que tem como padrão salvar, remover e retornar a lista dos que estão salvos, né? O método listar. A consulta faz isso, ela implementa o repositório, só que no tipo consulta. Eu também, já que elas guardam dados, então é interessante e melhor que seja sempre a mesma instância. Então eu usei o singleton aqui. Então eu criei um atributo estático da própria classe, que vai ser onde a gente vai guardar instância única, e eu também tenho um array de listas, né, já que é o DAO, ele vai guardar as informações. Então tem um array das consultas guardadas. Para poder usar o singleton, eu deixei privado o construtor, e criei um método estático que retorna um objeto da própria classe, getInstance, que se a instância for vazia, ou seja, não existe instância dessa classe, ela vai criar uma instância nova. Agora, caso exista, ela vai simplesmente retornar a mesma instância. Então, e aí eu implementei também os métodos salvar, remover e o listar. O salvar vai ter um tratamento de exceções, se for vazio, a consulta não pode ser nula, e caso ela já exista, ela vai dizer que a consulta já está cadastrada, então não pode cadastrar novamente. Se passar por esses tratamentos, então ela vai adicionar no array de consultas a consulta. Remover funciona da mesma forma, só que no caso ele remove aqui, ele vai verificar se existe e vai remover aqui. E tem um método listar, que ele retorna o array das consultas. Médico DAO e paciente DAO funciona da mesma forma. A única diferença é que das classes de paciente e das classes de médico. Mas a implementação é a mesma. Em relação aos DAOs, é isso, que eles têm a ver com o padrão de projeto DAO. Indo para o controller,
eu tenho duas interfaces, a interface do agendamento e a interface do cadastro, que tem agendar consulta, cancelar consulta e listar as consultas. E do cadastro, eu tenho cadastrar paciente, remover paciente, cadastrar médico e remover médico. E aí ele tem listar pacientes e listar médicos. Indo para a parte do cadastro, o cadastro implementa a interface do cadastro, né? Ele também é singleton, os dois coisas de controle eu coloquei singleton para ser uma instância só, porque eu achei que seria mais interessante. Ele tem os atributos de paciente DAO e o médico DAO, que são os bancos, né? Os bancos que guardam os pacientes e os médicos. E aí eles usam, né, o método singleton, que é usar o método getInstance. Usa a classe e usa o método da classe getInstance, que vai retornar sempre o mesmo objeto. Já que aqui também é singleton, o construtor também é privado, e eu criei o getInstance disso aqui também. Então, também é estático, retorna um objeto da mesma classe. Se a instância for nula, cria uma nova, se não, eu retorno a mesma. Tem um sistema do cadastrar paciente, que você passa um paciente, e aí ele chama o objeto do paciente DAO, que é um objeto da classe paciente DAO, e pede para salvar o paciente. E aí depois ele informa que o paciente foi cadastrado com sucesso. Para remover, funciona da mesma forma, tem um tratamento de exceção, né, para dizer, caso seja nulo, vai dizer que o paciente não pode ser nulo. E só que em vez de salvar no array, ele vai remover. No caso, ele está chamando os métodos que tem aqui. No caso, o método salvar e o método remover. O cadastrar médico e remover médico funciona da mesma forma, só que você passa um objeto do tipo médico em vez de paciente. E eu também criei dois métodos, que é para listar os pacientes e outro para listar os médicos. Eles pegam o DAO, né? Pega o coisa que está guardando os dados e usa o método listar dele. No caso, o paciente, eles o método listar que retorna o array de pacientes. E aí, basicamente, isso sobre o cadastro controle. Agora, indo para a parte de agendamento, que é controlar o sistema de agendar uma consulta, ele implementa da interface de agendamento, ele também usa o singleton, então ele vai ser sempre a mesma instância, ele usa um consulta DAO, vai ter um atributo do tipo consulta DAO, e vai usar o getInstance para sempre pegar a mesma instância do consulta DAO. O construtor, ele é privado também, já que é singleton, e tem um getInstance. Ele tem um sistema de agendar uma consulta, então você tem que passar o paciente que vai agendar a consulta, o médico que vai fazer a consulta, a data e a hora. Eu fiz um tratamento de exceção, para caso um desses valores seja nulo, ele vai dizer que são obrigatórios, então não pode isso acontecer. E passando esses dados, ele vai criar um novo objeto de consulta, passando esses dados, e vai salvar no DAO de consulta. Então vai ficar salva aquela consulta lá. E vai botar o c.confirmar. O que é isso? Ele vai chamar o confirmar de consulta, que por causa do padrão de objetos observa, usando o observador e observados, ele vai notificar o paciente e o doutor. Aí na cancelar consulta acontece a mesma coisa, a diferença é que agora ele só remove da lista e ele também vai mostrar aqui, por causa do C cancelar, ele vai notificar o paciente e o médico que a consulta foi cancelada. E eu criei um método para listar também as consultas que existem, que no caso retorna o retorno do método listado consulta DAO. A cadastramento, o controle, agendamento controle, é isso, já faz parte do controle, DAOs e do molde. Agora, para o view, indo para a tela inicial, que é aqui que vai ter todo o sisteminha do menu. Eu criei atributos de scanner e esse continua, que vai ser para definir se a pessoa quer continuar usando o sistema ou não. E ela usa os dois controllers, né? Eu criei dois atributos, um agendamento controller e outro para cadastro controller, que vai ser os controles para conseguir fazer o cadastro e agendamento. Aqui está o construtor dela, que não tem parâmetros, ela só define o teclado como um novo scanner, o agendamento controller com a instância única de agendamento controller e o cadastro controller com a instância única de cadastro controller. E define por padrão, por enquanto, continua igual a true.
E depois cria um método iniciar, que aí ele vai ser um while, que primeiro vai exibir um menu, que é esse método aqui, que aí tem as opções registrar, remover paciente, registrar e remover médico, listar pacientes, listar médicos, marcar e cancelar consulta, listar consultas e, por último, 10, ele fecha o programa. Então, ele vai mostrar esse menu sempre, nesse while, e depois ele vai ver o que a pessoa quer fazer. Então, ele vai chamar o método lenteiro, que o lenteiro recebe a mensagem, que no caso é o que quer fazer, que foi o que eu coloquei aqui, e aí ele vai imprimir essa mensagem, e aí ele vai, junto, por causa da classe scanner, ele vai pedir um número para o usuário e guardar na variável valor. Eu usei esse tis.teclado.nextLine para porque estava dando um bug, porque a string estava subindo, só que não era para isso acontecer, então eu botei isso aqui para limpar o buffer do nextLine, e aí ele vai retornar o valor. Caso aconteça alguma exceção, tipo você botar uma letra ou algo assim, ele vai pegar essa exceção, que é o input mismatch exception, e vai dizer que o valor digitado deve ser um número inteiro. Caso seja algum outro erro fora dessa questão, ele vai para o geral, que ocorreu um erro inesperado. Aí ele pegar a opção, ele vai para o método processar opção. Processar a opção é isso aqui que vai usar um switch case, que aí vai, dependendo do que o usuário digitar, ele vai chamar um de cada método. Dependendo do que o usuário digitar, ele vai chamar algum método. Agora, indo para esses métodos, também tem um tratamento de exceção aqui, né? Caso seja 10, o tis.continua, que estava lá no início, que era true, vai ser false, e vai quebrar o while. E caso ele digite alguma coisa que não seja de 1 a 10, ele vai para o default, que vai dizer que é o valor inválido, e vai voltar para o loop. Indo para o 1, por registrar paciente, é esse método aqui, ele vai imprimir, vai perguntar qual é o nome do paciente, vai pegar o dado e guardar na variável o nome, vai pedir o CPF, guardar em CPF, pedir o telefone e guardar em telefone. Depois ele vai criar um novo objeto de paciente, chamado paciente, que vai receber o nome, CPF e o telefone. Depois ele vai pegar o cadastro controller e cadastrar o paciente, que no caso era essa parte aqui, que é cadastrar paciente, que você passa o objeto. Agora indo para o 2, que é remover paciente. Esse aqui é mais complexo. Eu primeiro pego um array dos pacientes, então eu uso o cadastro controller para pegar o array de todos os pacientes que estão cadastrados. Primeiro verifico se está vazio. Se estiver vazio, não faz sentido remover. Então ele diz que não há pacientes cadastrados e só retorna e volta para o loop. Caso não seja vazio, então eu vou listar os pacientes para mostrar a lista dos pacientes. E aí vou selecionar um paciente. No caso, deixei aqui para o método selecionar paciente. O listar pacientes, ele vai ser um print bonitinho, mostrando cada paciente, mostrando um ID dele, que aí vai ser por esse ID que você vai escolher qual paciente você quer remover, e mostrando o CPF dele. Esse é o listar, e aí tem o selecionar. Selecionar paciente aqui, que é o que estava sendo chamado. Já que você já vai saber o ID, ele vai usar o ler inteiro de novo, e vai pedir para selecionar o número do paciente que você quer remover. Aí ele faz a verificação para ver se está dentro do tamanho do array. Porque se tiver 3 pacientes, por exemplo, você não vai poder remover um paciente de índice 4, porque não existe. Ou um de índice 0, porque começa do 1, ou negativo. Então, ele vai verificar se está dentro desse intervalo do array do paciente. Se for, então ele vai e pega aquele paciente específico que você quer remover. Senão, ele diz opção inválida. Assim que ele pega o paciente que você quer remover, ele retornou aqui. Peraí, print LN. Aqui. Aí ele retornou o paciente que você está querendo remover. Só que eu tive que fazer uma verificação. O paciente escolhido tem que ser diferente de nulo, né? Não pode ser nulo. E eu tenho que ver se o paciente já tem uma consulta cadastrada. Porque se o paciente ou o médico tiver uma consulta cadastrada, então eles não podem ser removidos da lista de cadastro. Então, eu primeiro vou pegar todas as consultas existentes, vou fazer um looping entre as consultas, e caso o paciente esteja em alguma dessas consultas, então quer dizer que ele existe na consulta. Então, existe consulta igual a true. Aí ele quebra o looping,
E aí, caso ele existe uma das consultas, então não é possível remover, porque ele já tem uma consulta. Caso não, então eu vou usar o método cadastro controller e remover paciente. Aí eu boto o paciente que eu escolhi e ele remove. E aí ele diz, o paciente foi removido. O registrar médico funciona igual ao registrar paciente, só muda que é CRM especialidade. Então ele pede o nome, CRM especialidade, cria um objeto de médico e cadastra ele com o método cadastrar médico no cadastro controller. Aí o remover médico é mais complexo, mas funciona igual o remover paciente. Ele pega o array de médicos, verifica se é vazio, se não for, ele lista os médicos. Aí você seleciona um médico que você quer, usando selecionar médico que funciona igual selecionar paciente. Caso seja nulo, caso seja diferente de nulo, aí ele vai fazer a verificação se esse médico já tem uma consulta cadastrada, uma consulta marcada. Por padrão é falso, ele vai pegar o array de consultas, vai fazer um loop nesse array, e vai ver, se em algum momento ele vê que o médico já tem uma consulta cadastrada, então existe essa consulta. Se ela existe, não é possível remover. Se, caso contrário, vai pegar o cadastro controller e vai remover o médico. E vai informar porque o médico foi removido. O listar pacientes eu já mostrei, ele só é um print que, caso seja vazio, não há pacientes cadastrados, e se não, ele vai fazer um fork, vai mostrar bonitinho as informações. E o listar médico, ele funciona basicamente da mesma forma, ele faz a mesma coisa. Agora, voltando para cá, já foi o registrar paciente, remover paciente, registrar e remover. Também já foi o listar pacientes e o listar médicos, que eles só chamam o listar paciente e o listar médicos. Agora, para a parte de marcar consulta. Método marcar consulta. Marcar consulta, ele vai pegar todos os pacientes e vai fazer um array de todos os pacientes e de todos os médicos. Vai verificar se os dois têm alguma coisa, porque se só tiver paciente e não tiver médico, não tem como marcar consulta. O contrário também se aplica. Ou se nenhum deles tiver, também vai ter problema, porque não tem como marcar consulta se não tiver pelo menos um de cada. Se caso não tenha nenhum de cada, então não é possível cadastrar uma consulta. Tem que ter pelo menos um de cada. Ele vai listar os pacientes e vai usar o método selecionar paciente para você escolher qual paciente você quer. E vai listar os médicos e usar o método selecionar médico para você escolher o médico que você quer fazer a consulta. Caso o paciente escolhido seja diferente de nulo e médico escolhido seja diferente de nulo, então ele vai pedir a data da consulta e salvar na variável data, e pedir o horário da consulta e salvar na variável horário. Então ele vai pegar o método de agendar a consulta, o agendamento controller, e vai passar o paciente escolhido, o médico escolhido, a data e o horário. Agora, indo para o método de cancelar a consulta. O que ele vai fazer? Vai pegar o array de consultas, vai verificar se é vazio, se não for, ele vai listar todas as consultas, e aí ele vai perguntar qual você quer cancelar, usando o método ler inteiro. Qual consulta você quer cancelar. Usando aquele mesmo sistema para saber se podia ou não remover um paciente ou um médico, porque não pode passar do intervalo, né? Porque não tem como se só tem uma consulta, você não tem como cancelar a consulta número 2, porque ela não existe. Caso ele passe por essa verificação, ele vai cancelar a consulta. E nessas horas que ele cancela a consulta ou agenda a consulta, no consulta, ele vai também chamar o confirmar, no caso, agendamento controller. Ele vai chamar o confirmar e o cancelar, que aí no consulta vai chamar o notificar observadores. Então, sempre que você agendar ou cancelar uma consulta, os observadores, que é o paciente e o médico, vão ficar sabendo disso. Pode cancelar a consulta. Ele lista as consultas, ele quer ver qual você quer cancelar, aí ele vai e cancela a consulta. Agora, o listar consultas funciona igual o listar médico e paciente, ele pega o array das consultas, verifica se está vazio, se não for vazio, ele faz um looping para imprimir todos eles, começando e botando o índice antes, começando do 1. Selecionar paciente é o que eu já tinha mostrado, né? Ele vai usar o método de inteiro e vai ver o tamanho para ver se faz sentido aquela opção, e vai retornar o valor do array, no caso do paciente, né, o list paciente, e vai retornar o valor da opção que você escolheu. Tem que ser esse menos 1,
Porque no array começa do 0, só que como eu coloquei começando do 1, então tem que ser menos 1. Então, se você bota 1, ele, na verdade, vai pegar o paciente do array de pacientes com índice 0. Selecionar médico funciona da mesma forma. Em geral, é assim que funciona a tela inicial. Indo agora para o main. O main é bem curto, ele só cria e faz o tratamento de erros, né? Ele cria um objeto da tela inicial e usa o método inicial, que vai fazer todo aquele processo. Agora, indo para a execução. Primeiro, vou registrar um paciente. Vou registrar o paciente, nome é Daniel, um CPF qualquer e o telefone qualquer. Aí, paciente Daniel foi cadastrado com sucesso, aqui faz do coisa. Eu posso remover esse paciente se eu quiser. Vai mostrar a lista, ele é de índice 1, então o número do paciente é 1. Então, ele remove o paciente. Se eu tentar listar, vai ver que o paciente não está mais lá. Aí eu vou registrar ele de novo. Aí o paciente foi cadastrado. Eu posso registrar mais um. Então, telefone. E agora, se eu botar para listar, ele vai listar os pacientes, Rodrigo e coisa. A mesma coisa funciona com o médico. Eu vou registrar um médico. CRM é um número de 6 dígitos, barra a sigla do estado, então, no caso, Alagoas. Especialidade, ele é dentista, por exemplo. Aí eu posso listar esse médico. Que aí, no caso, é especialidade dentista e mostrou os médicos. Vou registrar outro médico. Vou mostrar a especialidade. Nesse caso, eu vou botar... Deixa eu pensar em alguma. Cirurgia, por exemplo. Aí ela foi cadastrada. Aí eu posso listar os médicos. Aí tá os dois lá. Aí eu vou marcar uma consulta. Vou marcar uma consulta entre o Daniel e o Rafael. A data da consulta vai ser 10/3/2026. E o horário da consulta vai ser às 3 horas. Às 3 horas. Aí marcou a consulta e eu posso listar e ver que essa consulta existe. Que aí vai ser uma consulta com o Daniel, com o doutor Rafael, em 10/3/2026, às 3 horas. Aí eu posso também, vou marcar outra consulta agora. Não, sem querer eu botei para registrar o paciente. Vou registrar mais um, então. Douglas. 1, 2, 3, 6, 5, 6, 7, 8, 10. Um telefone qualquer. Aí agora tem esses 3 pacientes. Aí eu vou marcar uma consulta. Mais uma consulta. Vai ser desse novo que eu criei, o Douglas, com o Rafael também. Qual a data da consulta? A data da consulta vai ser 15/4/2026, com às 14 horas. Cadastrei a consulta, se eu listar, vai ter essas 2 consultas agora, o Daniel com o Rafael nessa data, e o Douglas com o Rafael também nessa data. Agora, vamos ver o que acontece se eu tentar remover um paciente que tem uma consulta. Se eu tentar remover o Daniel, vai dizer que não pode, porque ele tem uma consulta. E se eu tentar remover o Rodrigo, eu consigo, porque o Rodrigo ele não tinha uma consulta cadastrada. Agora, se eu tentar remover o Douglas, eu não consigo porque ele possui uma consulta. Mesma coisa com o médico. Se eu tentar remover um médico que tem consulta, no caso o Rafael, ele não vai poder, porque ele tem uma consulta cadastrada. Agora, se eu tentar remover
Laila, eu consigo porque ela não tinha uma consulta. Agora, vou tentar cancelar uma consulta. Tentar fazer a verificação lá, se eu botar 3, não tem como, porque é uma opção inválida porque não tem nenhum com 3. Da mesma forma, nada menor que 1 também não vai funcionar. Então, se eu cancelar a consulta do Daniel com o Rafael, agora eu posso remover o Daniel, porque ele não tem mais uma consulta. Só que eu ainda não consigo remover Rafael, porque o Rafael ainda tem uma consulta agendada, que é a mesma consulta do Douglas, que eu ainda não consegui mover. Agora, se eu cancelar aquela consulta, então aí sim eu vou poder remover o Douglas e também, finalmente, vou poder remover o Rafael. Agora não tem mais nenhum paciente, nem médico e nem consulta também. Quando eu quiser que o programa termine, eu digito 10. Se eu digitar um número diferente, vai dizer valor inválido. Também, se eu botar uma letra, por exemplo, o valor digitado deve ser um número inteiro, mas se eu botar 10, ele termina o programa. Em relação ao meu projeto de PO, foi isso. Usei MVC, usei padrão de projeto DAO, utilizei Singleton nos DAOs e também nos controllers, e utilizei o sistema de Observer, né, o padrão de projeto Observer, que quando uma consulta for cancelada ou agendada, os observadores, que é o paciente e o médico, vão ficar sabendo disso. Em geral, é isso. Muito obrigado pela atenção.